Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: venha logo, Senhor Jesus. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 12. Vou ler do versículo 43 ao 45, dizem assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração maligna. 4 de junho de 2025. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para essa palavra do dia, dizendo: venha logo, Senhor Jesus. E por que eu dei esse tema hoje? Porque, gente, todos vocês vão concordar comigo. Tá difícil, não é? Tá cada vez mais complicado viver neste mundo, nesta terra, com tudo o que, assim, de ruim, de negativo, de problemática que está havendo. E quando eu pensei nesse texto bíblico falando sobre espíritos imundos, a gente vê que a Bíblia refere-se a essa expressão no sentido de aquelas entidades espirituais malignas que atuam, né, nos seres humanos, causando perturbações. Esses espíritos malignos, imundos, influenciam negativamente a vida das pessoas. Então, quando Jesus fala aqui sobre o espírito imundo que sai do homem, que anda por lugares áridos, buscando algum repouso e não encontra, aí ele decide voltar. E quando ele volta, ele encontra aquela casa, ou seja, espaço de onde saiu tempos atrás, né, no coração do homem, vamos falar assim, e vê que aquele espaço continua desocupado, está bem adornada, varrida, e ele encontra um espaço ideal para ele novamente habitar ali. E Jesus diz que quando ele volta e encontra esse espaço no coração do homem, que antes ele já tinha, né, ocupado, decidiu sair, depois não encontrou outro espaço quando volta, ele diz que agora ele volta com 7 espíritos piores do que ele próprio, do que aquele próprio espírito. Aí ele diz que quando entra ali, habitam esses espíritos no coração do homem, e diz Jesus que os últimos atos, ou seja, os últimos comportamentos desse homem são piores do que os primeiros, do que da outra vez que os espíritos imundos estiveram nele. Aí ele diz aqui, assim acontecerá também a esta geração maligna. Então, aqui Jesus fala de um indivíduo, de uma pessoa, mas eu quero trazer esse texto e inserir ele na coletividade, gente.
na humanidade. Por isso que eu digo e repito no tema que o Espírito Santo me deu: venha logo, Senhor Jesus. Porque essa geração é uma geração maligna e ela está pior do que antes. Aquela primeira geração, né? O dilúvio, antes do dilúvio. Quando lá em Gênesis, no capítulo 6, a gente sabe toda essa história, a partir do versículo 5, a gente observa que Deus estava vendo a maldade da humanidade. Que a humanidade estava se deixando levar por esses espíritos imundos. E aquela maldade estava se multiplicando sobre a terra. Tudo que o homem imaginava naquela época só era coisa ruim, coisa má, continuamente. Isto, eu quero dizer, trazendo para a coletividade, é aquele primeiro estágio onde Jesus fala que o Espírito habitou naquele homem. Aí ele vai, volta e encontra a casa adornada. Isso aqui, é claro que eu estou fazendo um paralelo de uma forma analítica, de uma forma também analógica, dizendo que o primeiro estágio, quando Deus vê aqui a humanidade nessa maldade toda, versículo 6 de Gênesis diz que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou no seu coração. Não que Deus se arrependa, porque Deus sabe de todas as coisas, mas é a expressão para que a gente entenda que Deus não ficou satisfeito com a humanidade naquela época e decide destruir tudo aquilo que ele havia criado. E no versículo 8 diz que ele encontrou graça, Noé, digo, encontrou graça aos olhos do Senhor. Então a gente sabe dessa história toda. Então esse primeiro estágio foi varrido, destruído, desfeito. O dilúvio limpou, vamos dizer assim, a terra. Mas só que o diabo, ele estava aqui, continuou aqui, mesmo depois do dilúvio. Aí o homem, ao invés de se voltar para Deus, continuou com o seu coração voltado para a maldade. E aí, dessa vez, depois do dilúvio, ou seja, essa segunda oportunidade, os espíritos imundos da primeira geração, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Vem agora, nessa geração atual, isso é depois do dilúvio, e faz com que essa humanidade passe a praticar coisas muito piores do que aquelas que foram praticadas na geração pré-diluviana, desculpa pessoal, pré-diluviana, antes do dilúvio. Então, gente, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós e que nas nossas orações venhamos sempre dizer: venha logo, Senhor Jesus, e que possamos pronto estar para esse momento. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.